felicito a todos por este dia tão especial, que é o Dia dos Pais. E também quero aqui saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Quero deixar aqui apenas 5 versículos da palavra de Deus, que está no livro do profeta Isaías, a partir do capítulo 1, capítulo 38, a partir do versículo 1. E assim está escrito: a doença de Ezequias e a sua cura milagrosa. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo Ezequias. Então veio a palavra do Senhor novamente a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Glória a Deus, aleluia. Meus queridos, essa narrativa bíblica fala acerca de um rei chamado Ezequias, um dos poucos reis que honraram a Deus, que foram fiéis a Deus, que foram tementes a Deus, um homem que andava em integridade e sinceridade diante do Senhor nosso Deus. E a Bíblia nos fala que chegou um período em que Ezequias adoeceu de uma enfermidade que era para a morte, e ele estava muito doente. E logo em seguida Deus enviou o seu servo, o profeta Isaías, para lhe dizer: prepara a tua casa, porque morrerás e não viverás. Porém, quando Ezequias recebeu essa notícia, chorou muitíssimo e orou ao Senhor, e disse-lhe: lembra-te, Senhor, que andei diante de ti em sinceridade, em retidão, e fiz o que era reto aos teus olhos. Então, meus queridos, quando Deus olhou para aquele clamor, olhou para aquela oração, clamou a Ezequias muitíssimo, chorando ao Senhor. E logo em seguida o Senhor enviou novamente o profeta Isaías, desta vez não mais para dar sentença, mas desta vez para dizer para o rei Ezequias que ele acrescentaria mais 15 anos de vida. Aleluia. Então, meus queridos, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que 3 coisas aconteceram. Primeiro, a notícia que Ezequias soube acerca de que ele morreria. Segundo, logo em seguida, Ezequias teve a atitude que todo aquele que é fiel ao Senhor, todo aquele que teme ao Senhor e que depende totalmente do Senhor faz. Ele chorou, ele orou e clamou a Deus. Então, meus queridos, a terceira atitude que acontece aqui, que Deus envia novamente o seu profeta para dizer que desta vez ele acrescentaria mais 15 anos de vida ao rei Ezequias. Então, meus queridos, quando nós olhamos para esse texto, nós lembramos do que está escrito lá em Salmo 51:17, que Deus não despreza um espírito quebrantado, um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. E segundo, Deus é fiel àqueles que são fiéis a Ele. E terceiro, Deus é cumpridor dos seus propósitos. Deus enviou o profeta Isaías com um propósito naquele lugar, diante do rei Ezequias, mas não porque ele era rei, mas porque ele era um homem temente a Deus. Então, meus queridos, quando nós olhamos para esse texto, este homem tinha respaldo, porque ele andou em sinceridade, em retidão, em integridade, e ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Mas olhando para a vida do homem hoje aqui na terra, será que você tem respaldo diante de uma situação como esta? Será que quando a morte bater a tua porta, quando a tua senha for chamada, você vai ter respaldo diante de Deus para dizer a Ele: lembra-te, Senhor, que eu andei diante do Senhor e fiz o que era reto aos teus olhos. Será que um homem maligno, um homem ímpio, injusto, perverso, aquele que se afasta de Deus, que rejeita o Senhor, vai ter respaldo diante de Deus para
domínio sobre o espírito para reter o espírito, nem tampouco ele tem poder sobre o dia da sua morte. Ninguém tem domínio sobre nada. Se você está com fôlego de vida hoje, foi porque o teu Criador permitiu. Ele permitiu que você estivesse hoje aqui neste lugar. Quantos e quantos não tem respaldo hoje para chegar diante de Deus, assim como o rei Ezequias chegou e disse: lembra-te, Senhor. Deus, Ele conhece as tuas obras. Deus, Ele conhece os teus caminhos. Deus, Ele conhece toda a tua trajetória. Hoje é dia de reflexão, meu querido. O que você tem feito para chegar diante de Deus e ter respaldo? Será que você tem de fato agradado a Deus? Será que você tem feito aquilo que realmente convém fazer diante do teu Senhor? Então fica essa pergunta para você. O rei Ezequias, cheio de respaldo, meus irmãos. O rei Ezequias esteve aqui numa condição que era somente ele e Deus. Não haveria outro sequer para interceder por ele. E somente o Criador, o autor e consumador da sua vida, foi aquele que mudou a sentença. E da mesma feita, Ele pode também mudar a sentença que está hoje sobre a tua vida. Se você se arrepender, se você se converter dos seus maus caminhos e reconhecer quem é você diante do Senhor nosso Deus. Então fique com essa mensagem. Jesus Cristo te ama e Ele te chama. O Senhor está aqui mais uma vez neste lugar. Arrependa-se, volte-se para o Senhor, entregue a sua vida para o Senhor, creia no Filho de Deus e serás salvo, tu e a tua casa. Amém.